Promessa é promessa, né? Eu disse para vocês que a gente ia fazer este vídeo trazendo um pouquinho sobre Pantanal, a nova novela das 21 horas. É claro, se você tá aqui no Faropop com a gente, você já sabe que a gente tem outros vídeos aqui no nosso canal falando sobre a versão original da Manchete. Mas agora a gente vai ter algumas curiosidades sobre as duas versões da novela. Então, alguns atores estiveram na versão original de Pantanal, também estarão nesta versão da Globo. Por exemplo, o Marcos Palmeira. Em 1990, ele viveu o Tadeu. O Tadeu é o filho bastardo de José Leôncio com a Filó. E ninguém podia saber que ele era filho do fazendeiro. Inclusive, ele era tratado como um dos peões da fazenda. Agora, nesta versão, quem vai ser o Zé Leôncio vai ser o Marcos Palmeira, que em 1990 foi interpretado pelo Cláudio Marzo. Só que diferente daquela novela, o Marcos Palmeira não vai ser o velho do Rio. Na versão de 1990, esse personagem também foi interpretado pelo Cláudio Marzo. Hoje, este papel é do Osmar Prado. Já o Tadeu vai ser interpretado pelo José Loreto. E os dois até que têm uma aparência física um pouquinho semelhante. O velho do Rio é quase uma entidade nessa novela. Trata-se de Joventino. Na novela da Manchete, esse papel foi vivido pelo Paulo Gorgulho na primeira fase. O que acontece com o Joventino? Ele acaba morrendo e se convertendo nesta entidade que protege o Pantanal das ameaças do homem e é também uma lenda local. E ele aparece em vários momentos para proteger o Zé Leôncio, para proteger o Pantanal e a fazenda também do Zé Leôncio. O Paulo Gorgulho também vai estar nesta versão de Pantanal, só que desta vez em uma participação especial. Ele vai dar vida ao Ceci, um personagem um pouco secundário. O Henrique Dias também esteve na primeira versão de Pantanal, onde ele deu vida ao Francisco Marruá, o irmão perdido de Juma. Nessa versão, este personagem será interpretado por Túlio Starling. O Almir Sater é outro ator que saiu de 1990 direto para 2002. Na novela original, ele interpretava o peão Trindade, que era responsável por vários momentos de moda de viola e música sertaneja. Dessa vez, o seu papel será de Eugênio Chalaneiro. Aliás, é dele a música Xalana, um dos principais temas da versão de 1990, e a própria Xalana tem um papel importante na história ao fazer a comunicação entre os diferentes núcleos onde a própria novela acontece. Dessa vez também, o Trindade será vivido pelo Gabriel Sater, que é o filho do Almir. Por sinal, é também na fazenda do Almir Sater, lá no Pantanal, que a novela está tendo várias de suas cenas gravadas. Irandir Santos vai interpretar os papéis equivalentes ao de Paulo Gorgulho na primeira versão da novela. Caberá a ele ser o Joventino na primeira fase, o Joventino jovem, e mais adiante caberá a ele ser o José Lucas Danada, que era o filho perdido de José Leôncio com a prostituta Generosa, um envolvimento que acontece logo nos primeiros capítulos da novela. A história original de Pantanal, lá de 1990, foi mantida quase que na integralidade nesta nova versão, com poucas alterações, pouquíssimas mesmo. Inclusive, já tem um vídeo aqui do nosso canal falando dessas adaptações para tornar Pantanal mais palatável para o público de hoje, inclusive também tirando de Pantanal aquela pecha de novela preconceituosa, com piadinhas homofóbicas e tudo isso. O remake começou a ser gravado e pensado para ser uma obra fechada, até porque tudo começou junto ali com a pandemia, lá em março de 2020. Porém, com o afrouxamento das medidas de contenção da pandemia, a Globo voltou a gravar no mesmo esquema de antes. A novela agora ela vai ter por volta de 130 a 150 capítulos. Já na novela original teve mais de 200 capítulos, foram 216 ao todo, e também teve um longo período de barriga, aquele período em que nada acontece na história.
Na reprise do SBT, estes 216 capítulos foram reduzidos para 180. A reprise de 2008 que o SBT fez apresentou esta novela na íntegra, sem cortes e com uma imagem restaurada. Porém, esta duração menor da novela se deve ao fato de que os capítulos tiveram uma duração alongada para segurar a audiência. E por falar nesta reprise de 2008, ela foi a arma secreta do SBT para salvar a emissora de uma de suas piores crises de audiência. O SBT vinha tendo problemas no Ibope desde 2005, quando as suas produções de novelas baseadas em textos mexicanos perderam público para as novelas da Record. O Silvio ainda tentou mexer na emissora em 2008, investindo em novelas latinas que não deram lá tão certo assim. Inclusive, o principal fracasso dessa época foi La Lola. E essas novelas perdiam com uma certa facilidade para a Record. Disposto a tudo para salvar o Ibope e a própria emissora, o Silvio Santos adquiriu as fitas da massa falida da Manchete e, sem nenhum tipo de alarde, estreou essa novela poucos dias depois da estreia de A Favorita. A estratégia do Silvio Santos funcionou. A novela tirou o SBT do buraco e, dos números irrisórios, devolveu o segundo lugar para a emissora e voltou a incomodar a Globo, inclusive também a Record. Esta reprise de 2008 foi a terceira e última vez que a novela original da Manchete foi exibida e vista na televisão aberta. A primeira reprise de Pantanal aconteceu em 1991, pouco tempo após a exibição original. Inclusive, essa reprise de 1991 também aconteceu no auge da crise da Manchete naquela época, que inclusive resultou na venda da emissora para outro grupo, que não demorou muito, também foi desfeita e voltou para as mãos do Bloque. A segunda reprise aconteceu em 1998, também no auge da pior crise da Manchete, aquela que levaria à falência dela. E essa reprise ficou no lugar de Brida, a novela que teve o final narrado. Eu sei que muitos de vocês mais jovens nunca ouviram falar dessa novela. Agora a gente está contando aqui para vocês. Logo a gente vai fazer um vídeo comentando sobre isso. E vocês também já perceberam uma coisa: Pantanal sempre tá lá para salvar as crises que as emissoras têm, né? Porque o SBT fez a mesma coisa em 2008. Essa reprise que o SBT fez foi para levantar a audiência dela. A reprise de 1998 que a Manchete fez foi também para levantar a audiência e evitar que a emissora naufragasse de vez. Porém, esta tentativa não teve nenhum sucesso. Apesar da novela ter levantado os números da Manchete na fase final dela, eles não foram suficientes para convencerem os anunciantes a voltarem a anunciar na Manchete. Aliás, Pantanal também foi o último programa exibido pela Rede Manchete em seu derradeiro fim, e esta reprise não foi concluída pela Manchete. Ela já foi concluída pela Rede TV poucos dias após a extinção da Manchete. Isso aconteceu em maio de 1999. A versão agora de 2022, ela tenta ser o mais fiel possível com a produção original e, inclusive, ela usa os mesmos cenários que foram usados pela Manchete 30 anos atrás. A diferença é que dessa vez a Globo não vai gravar 90% das cenas desta novela em externas. Ela vai reproduzir isso em seus estúdios no Rio de Janeiro. A versão da Globo vai ter uma média que vai de 40% a 50% das cenas gravadas em externas e o resto vai ser feito nos estúdios. Mas novas gravações externas não estão descartadas e elas podem vir a acontecer, dependendo, claro, da resposta que o público vai dar para a novela e se essa novela vai conseguir recuperar os números do horário perdidos na pandemia. E, tal qual aconteceu com a Manchete em 1990, as expectativas da Globo sobre Pantanal também são bastante altas. Em 1990, a Manchete não esperava que Pantanal fosse romper barreiras e conseguir a liderança de audiência. A Manchete queria recuperar o segundo lugar, os seus números e disputar com o SBT. Só que Pantanal não se conformou com isso e foi muito mais além, incomodou a Globo e liderou a audiência poucos dias depois de sua estreia.
Porém, diferente do que muitos de vocês possam acreditar, Pantanal nunca chegou a competir com a produção da Globo no horário das 20 horas naquela época, que era a Rainha da Sucata. E a Rainha da Sucata, inclusive, dava mais de 60 pontos todos os dias. Por outro lado, é uma coisa que o Silvio de Abreu falou em uma entrevista, que as pessoas só falavam do feito da Manchete. Mas por que que isso acontecia? Por que que todo mundo só falava dos feitos da Manchete na época? Muito simples, porque não era comum que uma novela de outra emissora chegasse a liderar a audiência. Até então, isso só tinha acontecido na década de 70, quando a Tupi ainda estava no ar, e a Tupi também tinha uma tradição muito forte em dramaturgia, e as suas produções competiam bastante com as produções da Globo. Só que depois da falência da Tupi, isso não aconteceu mais. Então, Pantanal foi a primeira novela de outra emissora a conseguir liderar a audiência e a bater de frente com a Globo. Pouco tempo depois, as novelas mexicanas do SBT também conseguiram um feito parecido. Elas conseguiam chamar bastante atenção. A escolha deste texto pela Globo também acontece no momento de recuperação de audiência do horário. Pantanal já era para ter estreado desde 2020 na sequência de Um Lugar ao Sol, que também estava programada para ir ao ar em 2020, após Amor de Mãe. Só que aí a gente teve essa pandemia no meio que atrapalhou todos os planos, não foi mesmo? A partir daí, a Globo fez toda essa mudança no horário. Só que o desgaste que as reprises causaram acabou também fazendo com que as pessoas deixassem de sintonizar a emissora no horário. E Pantanal chega com essa expectativa de recuperar os números. Será que ela vai conseguir? A Globo fez um investimento muito alto nessa produção. Ela vai ser a primeira da Globo a usar equipamentos de altíssima definição em 8K e áudio envolvente. Só que para atingir esta qualidade, é claro que a Globo precisou investir muito em equipamentos e estrutura para o próprio Globoplay, onde vai ser possível você assistir a novela com toda essa qualidade 8K e áudio envolvente. Não vai ser o que a gente vai ver na TV aberta, não. E no final de tudo isso, qual é a história de Pantanal? O que é que esta novela retrata? Bom, Pantanal conta a saga da família Leôncio em 3 gerações: a de Joventino, a de José Leôncio e a de Jove. O Joventino começa a novela numa comitiva de peões e ele acaba desenvolvendo lá a fazenda dele, só que no meio disso tudo ele acaba morrendo e se convertendo no Velho do Rio, o pai do Zé Leôncio. A partir daí, o Zé Leôncio vai se envolver com a prostituta Generosa, com quem ele tem um filho chamado José Lucas Danada, e depois com a Filó, que também é uma ex-prostituta e empregada da casa dele. O seu filho oficial é o Jove, que foi batizado assim em homenagem ao avô e é fruto do casamento dele com a Madeleine. A primeira fase da história, na versão da Manchete, acontecia em 1947. Depois ela avançava 20 anos no tempo para 1967 e depois mais 20 anos para 1987 e a partir daí até a atualidade, aonde a novela foi gravada. A versão da Globo também vai seguir o mesmo esquema. Agora, é claro que essas datas vão mudar. Provavelmente, essa primeira fase vai acontecer em 77, a segunda em 97, a terceira em 2007, por aí vai. E depois de 20 anos, o Jove acaba querendo conhecer o pai peão dele. Então, ele parte atrás do pai no Pantanal. Ali, ele acaba conhecendo a Juma, a filha de Gil e Maria Marruá, e que protege a sua propriedade com unhas e dentes. Daí vem a lenda de que a Juma se transforma em onça. Também a Maria se transforma em onça. A paixão dos dois, porém, ela vai ser muito mais forte do que as barreiras sociais e familiares, do que dinheiro, do que de tudo isso. Aliás, vem da paixão do Jove pela Juma o slogan que a Globo tem usado na divulgação da novela. A Globo se arrependeu amargamente de ter desprezado o texto de Benedito Rui Barbosa em 1990. E a Manchete tentou também recriar Pantanal em 2 outras novelas. A novela que ela tentou fazer isso foi Ana Raio e Zé Trovão, que veio na sequência de Pantanal em 1990. E depois ela tentou fazer o mesmo com Amazônia, de 1991. Inicialmente, a Amazônia teria o argumento de Benedito Rui Barbosa e seria uma história bastante semelhante com Pantanal.
Porém, no auge da crise da Manchete, ele se demitiu e voltou para a Globo em 1992. Neste retorno da Globo, ele escreveu Renascer, que é uma novela com uma história bastante semelhante e tem vários elementos praticamente iguais com os de Pantanal. Renascer é praticamente a Pantanal da Globo, que aconteceu em 1993 e também foi um dos maiores sucessos de novela da década de 90. Você já sabia de todas essas curiosidades? Eu acredito que sim, porque você está aqui no Faropop. E aqui é o que a gente gosta e costuma fazer: contar um pouco a história do por trás. Algumas coisas aconteceram na nossa televisão. E se tu chegou até esse ponto do vídeo, não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e de também, se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho das notificações. Assim você vai saber sempre quando a gente postar um vídeo novo, assim você vai ajudar esse vídeo a engajar nas redes sociais, assim mais pessoas também podem chegar na nossa família de popsters, na nossa comunidade. A gente está trabalhando para trazer o melhor de entretenimento, lives para vocês, mas a gente precisa contar com a ajuda de vocês. Já que eu tô falando de Pantanal e de novela, que tal você assistir esses vídeos aí do lado, em que a gente fala sobre Um Lugar ao Sol, como foi fracasso o final dessa novela, né? E a gente também vai colocar outro vídeo falando de Pantanal, para vocês verem que a gente já fala dessa novela há muito mais tempo aqui no nosso canal. A gente se vê nesses vídeos ou em qualquer outro vídeo ou live aqui do Faropop. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.